Ó, então é o seguinte. Vocês estão conseguindo enxergar o PowerPoint aí? Ou vocês estão me vendo? Eu tô vendo você e o PowerPoint. Ah, então dá para ver os dois. Beleza. Vou parar aqui, então. Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês a parte da montagem, da ficção, da parte de tecnologia da confecção, e aí como que a gente vai dar modelagem para a ficha técnica, da ficha técnica para a ficha de sequência operacional, ok? Tá todo mundo me ouvindo? Só me dá um retorno para saber se tá todo mundo conseguindo ouvir aí para poder iniciar. Sim. Sim. Então, beleza. Então, bora lá. Então, é o seguinte. Primeiro passo que vocês já fazem, a gente vai fazer o croquis, o desenvolvimento, né? Origem do processo. Do croquis, a gente vai montar a ficha técnica. Então, da ficha técnica, que eu até mandei para vocês lá no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Que o pessoal do Corel já vai aproveitar para montar. Na ficha técnica, o designer, o assistente de estilo, né, um dos dois, vai fazer o desenvolvimento do croquis e o assistente de estilo vai fazer o desenvolvimento da ficha técnica. Então, na ficha técnica, vão ir todas as informações necessárias para a modelista fazer o desenvolvimento da peça. Então, tudo que a gente tem de detalhe, aviamento, onde tem costura, onde não tem, onde tem dobra, vinco, tipo de tecido, enfim, todas as informações necessárias para a modelista tirar a modelagem da peça. Dentro da ficha técnica, inicialmente, são colocados os tipos de materiais, para a modelista saber se aquela jaqueta, por exemplo, igual a gente tem aqui dentro da nossa ficha técnica, ela vai ser de malha, ou ela vai ser de couro, ou ela vai ser de jeans, dependendo de cada tipo de material que a peça for montada, vai ser um tipo de... Ela vai ter que fazer uma parte específica dentro dessa modelagem, ok? Então, foi feita a ficha técnica, vai para a parte de modelagem. O modelista vai tirar todo o molde da peça, vai fazer o risco de modelagem, tudo certo, e aí vai para a parte de corte e montagem. Inicialmente, nesse primeiro corte, essa primeira montagem, vai ser desenvolvida a peça piloto. Então, nunca eles fazem uma confecção, né, uma montagem direta aí. Seu áudio saiu. E agora? Voltou. Voltou? Onde eu parei? Que fazia peça piloto? Ah, então então vão fazer a peça piloto e aonde tiver que ser feita a modelagem e vai ser refeita, então a peça piloto justamente para ver, às vezes depois dessa peça piloto pode acontecer da peça ser descartada porque não deu certo ou a modelagem ser refeita com os ajustes. Então a peça piloto tem exatamente esta função, tá? Então, na peça piloto vai vir o corte, e aí a montagem, e depois... Deixa eu chegar aqui na minha outra ficha técnica. Diga. O AVA, ele tá atualizando. Eu recebi mensagem só amanhã de manhã para a gente acessar. Do AVA? E... Tudo bem, não tem problema. Vocês podem entrar até segunda, terça, tá bom? Para pegar. Mas é a partir de 11 horas. Não, tudo bem, não tem problema. Então, depois da nossa peça piloto, vai ser montada uma outra parte da nossa ficha técnica. Deixa eu abrir aqui, porque não está dentro deste meu. Então, a ficha técnica vai ter um objetivo, tecnicamente, do modelo, produto, departamento de engenharia de produção, custo, PCP e as linhas de produção.
Então, é importante conter todas as informações pertinentes a todo o processo de produção para que os diferentes setores, que é a modelagem, gradação, encaixe, corte, produção, possam cumprir com exatidão as etapas da produção. Então, dentro da nossa ficha técnica, vão todas as nossas informações, inclusive parte de grade. Então, por exemplo, quantas unidades daquela peça a gente vai ter no tamanho M, no tamanho G, quantas a gente vai ter no tamanho P, quantas vão ter preta, quantas vão ter na variação de cor, e se dentro dela vai estar encaixado algum tipo de beneficiamento, que seria estamparia ou algum tingimento, vai passar por algum beneficiamento dentro da parte de lavanderia, ok? Então, quando vocês forem montar a prova de vocês, o que a gente vai fazer a Fabiola me passou que vocês estão montando a saia reta e a saia evasê. Vocês vão escolher uma dessas duas saias e a gente vai montar a ficha técnica delas. As meninas que estão fazendo Corel, se quiser montar o desenho técnico dentro do Corel, pode montar, não tem problema, ok? Se não, vai fazer o desenho técnico à mão mesmo. E o pessoal que está um semestre abaixo, depois a gente vai entrar na parte de desenho técnico, então não vou avaliar o desenho técnico dentro da ficha, tá? Então, vocês vão fazer o desenho técnico da forma que vocês sabem aí da peça que vocês vão estar montando dentro da ficha técnica. Deixa eu mudar aqui o meu... Ver se eu consigo abrir. Ai, fica tão ruim, porque eu quero trocar de tela para mostrar para vocês. Eu não consigo, peraí. Vocês estão com o WhatsApp de vocês aberto aí, em mãos? Sim. Tá. Então, vocês vão ver que aquela primeira peça, aquela primeira ficha técnica que eu mandei para vocês, que é de uma bermuda, Maria João, o nosso cabeçalho, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: cada empresa monta a ficha técnica específica para a empresa, conforme as necessidades importantes que aquela ficha técnica tem que ter, tá? Peraí que o Marcelo saiu, tá pedindo... Ah, não, é Andrei. Então, dentro que a ficha técnica tem que ter. Então, cada empresa vai ter um tipo de ficha técnica. Nem as fichas técnicas não têm um padrão, elas não são todas iguais. Cada empresa monta de uma forma. Inclusive, as meninas que já estão trabalhando no mercado, a Andrene, se tiver alguma ficha técnica lá da Joaninha para mandar para vocês darem uma olhada, seria legal. Larissa, não sei se trabalha com ficha técnica na empresa, se estiver legal, mandar também, para vocês verem a variação de ficha técnica que a gente tem de uma empresa para outra, tá? Então, lá naquela que eu mandei para vocês no WhatsApp, vocês vão ver que a gente tem inicialmente a matéria-prima. Então, ele vem com uma descrição, um código daquele tecido que vai ser utilizado para o desenvolvimento. E composição, quantidade e metragem. Dentro dessa ficha técnica aí, que eu mandei para vocês, que é uma ficha técnica exemplo, ele vem com essa sequência de montagem, tá? Espera que tem mais alguém querendo entrar, Thaís. Vamos lá. Aí depois vem o desenho técnico, frente e costas. Embaixo a gente tem observações. Então, no caso dessa bermuda, tem um cinto com 3 centímetros de largura, confeccionado com o mesmo tecido da bermuda. Parte de composição, instruções de lavagem. Nem todas as fichas técnicas vêm com essa parte de composição e instruções, ok? Às vezes eles fazem essa parte de etiquetagem depois. E a sequência operacional. Então, essa ficha técnica está bem simples. Ali, o que é a sequência operacional? Que é o que vocês vão ter que montar.
Quando eles vão fazer a parte de produção da peça, a sequência operacional, ela vai programar, digamos assim, dentro dessa ficha técnica, qual é o melhor passo a passo para essa peça ser produzida. Então, o que é melhor ter? O fechamento primeiro, qual é o tipo de ponto que ele vai ser feito. Então, por exemplo, nessa bermuda, a gente vê que primeiro, ó, fixação de entretela no cos, seria o primeiro passo para fazer a montagem da peça. Depois, preparo dos bolsos, acabamento das pernas, fixação do zíper, fecha das laterais, fixação de cos, barras, fixação de botão, aí vem a parte de acabamento e passaderia. Então, dentro, por exemplo, para aquela empresa, para fazer o desenvolvimento daquela bermuda, o melhor passo a passo seria esse. E aí, na nossa sequência operacional, vão o passo, né, que seria fechamento de laterais, barra, cos, o setor que vai fazer aquilo, que a gente geralmente dentro da parte da confecção, a gente tem as celas que a gente chama. Então, tem cela 1, cela 2, cela 3, cela 4, que é onde vai estar cada setor. Então, preparação, costura, overlock, acabamento e passaderia, por exemplo. E qual equipamento vai fazer aquela etapa, ok? Deixa eu ir para o próximo aqui. Na outra ficha que eu mandei para vocês, que aqui tem a camisetinha, já mudou o layout da ficha técnica, já é diferente da anterior. Inicialmente vem a parte de descrição, referência, esse tipo de referência é a referência que a peça tem dentro da empresa, para a empresa mesmo ter um controle de qual peça que eles estão fazendo o desenvolvimento. Matéria-prima, que esse aqui é bem básico, que é uma camiseta. O desenho técnico, frente e costas. Observações. Aí, nesse já tem a grade, com relação à quantidade de cada tamanho, quantidade que vão ser feitos P, quantidades M, quantidade de G. Aviamentos. Cores, então tem todas as variações, aqui aí, como eu dei para vocês também em preto e branco, então não dá para a gente enxergar direito, mas todas as variações que aquela peça vai ser feita. E aqui já não tem a sequência operacional, porque provavelmente a sequência operacional está em outra página, que é a forma que eu mandei para vocês, tá? Então, eu mandei essas duas. E aí, a que eu mandei que vocês vão preencher, que é a mesma que eu mandei no AVA para vocês, vai ser da seguinte forma. Eu fiz de uma forma um pouco mais fácil para vocês entenderem. Todo mundo tá com a ficha técnica aí para dar uma olhada? Sim. Vivos? Deixa eu abrir aqui. Então, ó, na que eu mandei para vocês, uma é a parte de sequência operacional que vocês vão montar, e aí eu vou explicar as variações para vocês e como vocês podem fazer. E também tem a grade de medidas. Essa grade de medidas vocês não precisam preencher, ok? E a outra é o desenvolvimento da peça. Então, vocês vão colocar ali, peça, vocês vão fazer a saia reta ou saia evasê. Coleção, algumas coisas que vocês vão fazer fictício, ok? Então, qual que é? Outono, inverno, primavera, verão, referência, data. A data, a gente sempre coloca a data que a peça está sendo... A peça não, a ficha técnica está sendo desenvolvida. Descrição. Vamos supor que é saia godê com... Enfim, vocês vão descrever a peça, se ela tem alguma característica diferente. Vão fazer o desenho técnico frente e costas. E como funciona aqui na matéria-prima que a gente tem. Eu sempre gosto de separar a ficha técnica por material, composição,
referência e cor. Essa referência que a gente coloca aqui no material seria a referência daquele tecido do fornecedor, tá? Porque quando a gente vai ligar para o fornecedor para fazer o pedido de material, a gente passa a referência para o fornecedor. Então, já fica mais fácil, a gente já coloca o código desse material do lado do fornecedor. Algumas vezes, em algumas fichas técnicas, a gente tem 2 tipos de fornecedores. Porque se acaba o meu material em um fornecedor, eu tenho uma segunda opção para fazer um pedido. Então, em algumas empresas, a gente trabalha dessa forma também, com na ficha técnica tendo 2 opções de fornecedor daquele material, e aí a referência do material em cada fornecedor, que provavelmente vai ser diferente. E o preço, que aí a gente pode variar aqui, colocar a metragem e o valor, né, por metro, por exemplo, ou aqui já colocar específico quanto foi gasto para fazer a peça. E ou também, ou ter tudo junto ou separado a parte de matérias-primas de tecido da matéria-prima de aviamento. Mais para baixo, a gente tem a parte de estamparia, lavagem ou tingimento, e a parte a gente coloca amostra ou de estamparia ou amostra de tecido. Na outra folha, que seria a página 2, que aí no meu primeiro foi a 1 e depois a 2, a gente vai fazer a sequência operacional. Então, aqui o número seria a etapa 1, digamos assim, um tipo de máquina. Ou ferro de passar, às vezes vamos supor que vocês vão fazer a sequência operacional da camisa, que a gente vai costurar mais para frente, se tudo der certo, a gente voltar para o nosso laboratório aí. Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer a camisa, é fazer a parte de passaderia. Então, quando vai fazer o bolso, tem que fazer o corte do bolso, tem que fazer a dobra do bolso, aí ele tem que ser pespontado, tem que ser feita a barra do bolso, aí ele vai ser pespontado na camisa. Então, é como se a gente fosse fazer todo esse passo a passo na sequência operacional, tá? Para a prova, entre aspas, vocês vão fazer só da saia. Ai, Pro, mas e se eu fizer a sequência operacional errada? Não seria essa a melhor opção, a melhor ordem? Não tem problema, eu não vou avaliar isso porque vocês não têm esse conhecimento ainda. O que eu vou avaliar vai ser o preenchimento da ficha técnica e o passo a passo. O importante é que estejam todos os passos ali. Lógico que vocês não vão saber qual é o melhor passo para fazer a montagem. Com a modelagem, conforme vocês estão fazendo a modelagem, vocês vão fazer a montagem dessa peça, vocês vão entender um pouco qual vai ser esse passo a passo. Então, eu não sei se a saia que vocês estão montando com a Fabiola tem cos, por exemplo. Mas a primeira coisa que a gente faz é fechamento das laterais da saia, aplicação de zíper, aplicação de cos, se tiver o cos, e barra. A saia é praticamente isso, porque ela não tem bolso, não tem nada. Então, aí vocês vão colocar o passo a passo. Por exemplo, fechamento de lateral, com que tipo de costura que é o que eu vou dar agora mais pra frente, ok? Com relação à montagem da ficha técnica, vocês estão com alguma dúvida? Pro, Desculpa o atraso, tava resolvendo um BO. Imagina. A ficha técnica, a gente vai ter que usar a que você mandou no grupo? Para a prova, no caso? Ó, Dre, eu mandei ela no AVA também. A Fabiola falou que é muito importante vocês entrarem no AVA, baixar essa ficha técnica lá pelo AVA, porque eu acredito que que o sistema verifica, né? O sistema acaba verificando isso, então vocês vão baixar essa ficha técnica, porque isso é a nossa prova, tá? Então, vocês vão baixar a ficha técnica pelo AVA. Eu mandei agora aqui no grupo, porque o pessoal falou que hoje tá ruim para entrar no AVA, então, só para vocês irem visualizando conforme eu vou falando, tá? Mas vocês vão baixar ela no AVA, vão montar ela
igual eu tô explicando, e aí vocês vão encaminhar pelo AVA, para eles fazerem a validação que vocês estão fazendo essa prova. Ah, tá, entendi. Tá bom? Tá bom, então. Mas aí também, como eu vou mandando o material no grupo, fica mais fácil, vocês já têm em mãos para ver, mas na semana que vem, façam isso, tá? Baixem pelo AVA e façam a montagem, mandem de volta para mim pelo AVA também, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Aí vamos lá. Uma coisa importante que eu quero passar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ir para o outro, peraí. Então, vou passar para vocês os tipos de maquinário que nós temos. Porque, por exemplo, vamos supor que essa saia que vocês vão fazer reta, essa saia, ela tenha um cos que tem passante, tá? Se vocês estiverem de calça jeans, vocês vão verificar aí que o passante da calça da gente, ela tem uma costura bem forte, que chama travete. Então, por exemplo, a gente tem uma máquina específica que faz esse tipo de costura. Então, quando vocês forem fazer a sequência operacional, por exemplo, vocês têm que colocar esse tipo de costura que vai ser para fazer o passante, tá? Deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint. É isso. Então, vamos lá. Primeira máquina que a gente tem aqui é a máquina reta, que é igual às que a gente tem no laboratório, onde ela faz a costura reta. E as nossas costuras, deixa eu passar aqui antes dessa costura. Cadê o meu Word? Nós temos alguns pontos básicos que a gente utiliza dentro do laboratório. O primeiro é o pesponto. Na verdade, o pesponto é a nossa costura reta, tá? Só que, por exemplo, isso daqui, ó, que a gente tá vendo aqui, que parece um bolso, mas não é. Então, essa costurinha aqui, isso aqui é um pesponto. Então, quando a gente fala pespontar, é que a gente tem que deixar uma costura bonita e aparente. Um fio limpo, que trabalha da direita para a esquerda, é o nosso pesponto, ok? Quando a gente vai, acredito que na modelagem vocês estejam fazendo isso, trabalhando com alinhavo. O alinhavo é aquele ponto que a gente faz bem espaçado um ponto do outro, para juntar as camadas que vocês utilizam dentro da modelagem, e aí ele fica um ponto muito simples de vocês desfazerem, para depois a gente tirar. Ele serve mais para segurar o tecido, o material, não sair do lugar quando vocês estão fazendo a montagem. Aí a gente tem o ponto corrido, que pode ser feito à mão. Na verdade, esses aqui todos podem ser feitos à mão. Que ele é utilizado para fazer consertos delicados, costuras visíveis e franzidos. Ele trabalha com uma forma bem parecida com o alinhavo, mas os pontos são menores e mais uniformes, ok? O ponto atrás, que é um ponto que ele vai fazendo a volta, então é como se ele fosse fazer um comecinho do 8, digamos assim. Ele vai e volta, então aqui nas imagens dá pra gente entender direitinho como que chama esse pontinho atrás. Então, a gente põe primeiro o ponto da frente, depois o de trás. Então, ele faz a volta, como se a gente fosse fazendo mini círculos. O ponto luvou-chuleio, que é como se fosse um ponto de overlock, digamos assim, que a gente faz à mão. Acho que seria a melhor parte para definir isso para vocês. Então, o ponto tem a linguagem de corrente, que a gente chama de chuleio. Então, a gente fala chuleiar, é a forma que a gente chama para a gente fazer
como se fosse um arremate, para o tecido não ficar desfiando, ok? E o ponto invisível, que é quando a gente faz a junção de um tecido com o outro, deixa eu ver como que eu posso explicar. Onde ele vai ter uma tração e a gente não vai conseguir visualizar. Então, ele não fica pespontado esse nosso tecido. Fica uma costura embutida, ok? Então, esses são os pontos básicos. E aí, aqui, vamos voltar lá para as nossas máquinas. Então, iniciando, a gente vai ter a máquina reta, que é a que a gente tem no nosso laboratório lá, a maioria das nossas máquinas. Aí, a gente tem a máquina reta de lançadeira livre. Essas de lançadeira livre, a gente não tem caseira, só máquinas industriais, ok? Ela é mais utilizada para a gente fazer costura de materiais pesados, materiais mais grossos. A pespontadeira, que é a que vai fazer aquela costura mais grossa, com aquela linha mais grossa, que a gente vê igual de calça jeans, por exemplo, que fica aquela costura bonitinha, é diferente de uma costura de uma máquina reta, igual a gente tem. A máquina zigue-zague, que vai fazer o do zigue-zague normal. A overlock, que a gente tem dentro do nosso laboratório. Tô lembrando que a máquina de overlock, quando ela faz o overlock, ela é mais utilizada para a gente fazer com tecidos tubulares, tá? Ou seja, tecido que a gente não tem trama e urdume. Então, tecido que a gente tem lá, malha, viscose com elastano, tecidos que eles são maleáveis, que a gente não tem trama e urdume, a gente vai utilizar a máquina overlock. Pode ser utilizado em tecidos planos? Pode ser utilizado em tecidos planos. Mas quando a gente for utilizar o overlock em tecido plano, a gente utiliza a reta também. Então, aqui, por exemplo, onde a gente tem a costura do overlock, a gente passa a reta antes, que é para ele... o ponto do overlock, ele é um ponto que o tecido que tem uma elasticidade, ele faz um ponto onde o ponto ele abre e fecha, digamos assim. Então, ele não vai romper. Se a gente costura um tecido de malha na máquina reta, fica difícil da gente manter a costura porque ela vai romper, porque a costura de máquina reta ela não é específica para um tecido maleável. Então, quando a gente for utilizar o overlock no tecido plano, a gente utiliza também a costura reta, porque senão ele fica aparente essa costura, ok? A interlock, que na verdade ela faz essa parte do overlock com a costura reta, então ela já faz essas duas etapas. A galoneira, onde a gente utiliza muito na parte de biquíni, para ser feitos a parte da costura, porque ela faz a barra com mais a costura do overlock, digamos assim, que a gente chama. A fechadeira de braço, que a gente vai fazer, a gente vai fazer esse tipo de costura aqui, ó, que a gente chama de costura francesa. Tem como a gente fazer essa costura francesa com a máquina reta, mas a gente tem uma fechadeira de braço que ela já faz essa etapa. Para a gente fazer a costura francesa na máquina reta, são 3 etapas. No caso, a minha fechadeira de braço, ela já faz essas minhas 3 costuras. O travete, que é o que eu falei para vocês, que faz aquela costurinha, que a gente chama de travete. Então, tem uma máquina específica só para isso, né? Mais utilizada parte de calças, jaleco, paletó, enfim. A botoneira, que é a máquina que vai pôr os botões, prega lacinho, enfeite, tudo que é utilizado como aviamento, ela já faz aquela costura de prega, de aviamento. E a máquina de bainha invisível, onde ela já faz essa etapa também. Dá para fazer na máquina
reta? Dá, mas a de baía invisível, ela já economiza tempo. Então, dentro de uma produção, essa, por exemplo, praticamente, acho que 60% aqui das etapas que essas máquinas fazem, dá para a gente fazer dentro da máquina reta, mas vai demorar mais. Então, dentro de uma confecção, isso vai ser uma economia de tempo. Então, quanto mais tempo tiver, maior vai ser a produção. Ok? Vocês estão conseguindo ver aí a parte de maquinário, gente? Sim, Pro. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui, peraí, que acho que o Marcelo tá mandando. Deixa eu colocar aqui agora os tipos de... Ah, o Marcelo mandou aqui no grupo que ele entendeu a parte de referência e cor. Vamos lá, Má. Seguinte. Quando a gente está com a ficha técnica, quando você faz a compra de um material dentro... Por exemplo, você entrou, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver agora no... Você entrou na Canatiba e foi comprar... entrou em contato com o fornecedor da Canatiba e foi comprar um jeans específico, tá? Aí você pediu um jeans, ele te mandou a cartela de materiais que ele tem, e cada jeans tem uma referência e uma cor. Essa referência vai ter uma cor também. Ali, naquela parte de materiais que vocês vão, de matéria-prima que vocês vão preencher dentro da ficha técnica, seria, né? Aqui vocês vão pôr fictício, tá? Vocês não vão ter aí, provavelmente, para fazer. Mas quando vocês forem fazer o TCC, por exemplo, vocês vão ter que preencher a ficha técnica, vocês vão colocar essa referência, cor e composição do material que vocês vão montar. Mas cada empresa tem um código específico para aquele produto. E quando a gente está trabalhando na parte de desenvolvimento dentro de uma empresa, como assistente de estilo, principalmente, que são vocês, né, o assistente de estilo que vai fazer a montagem da ficha técnica, ele vai ter que preencher essa referência, que é a referência do fornecedor, a referência do material que aquele fornecedor tem para vender, ok? Ai, deixa eu ver o que mais que você perguntou aqui. A parte da sequência da saia reta. Vamos lá. Na sequência da saia reta, geralmente a gente inicia uma saia reta básica, tá? Fechamento das laterais, aplicação de zíper, aplicação de cós e barra. Geralmente a saia só tem isso. A não ser que ela vá ter bolso, que ela vá ter passante, que ela vai ter, deixa eu ver o que mais, um bolso faca, os bolsos traseiros, enfim. Aí tudo vai depender do passo a passo. Agora, uma saia reta mesmo, ela só tem esses passos. Fechamentos laterais, aplicação de zíper, aplicação de cós e fechamento de barra. Ok? Só que aí, com cada fechamento, por exemplo, cada etapa que vocês vão montar, vocês vão colocar qual é o tipo de maquinário que vai fazer isso e qual que é o tipo de costura também, digamos. Tá bom? Deixa eu voltar lá para a aula. Pro, posso te fazer uma pergunta? Desculpa te atrapalhar. Claro. Voltando na ficha técnica, que nem aquele lá embaixo tá assim, beneficiamento, igual você explicou, né? Por exemplo, como vamos supor, pode quem for desenhar a saia, né, ou a invasão ou a reta, que é a basiquinha, vamos supor, colocar uma estampa, aí eu teria que colocar aqui embaixo estamparia, o que é o modelo. Na verdade, da estampa. Assim, ó, dentro da estamparia, nós temos a estampa localizada, estampa corrida,
estampa digital. Então, você vai especificar dentro dessa estamparia qual é a estamparia que você vai utilizar. Tá? Entendi. Dentro do desenho técnico, quando a gente vai fazendo as aulas, a gente, geralmente, tipo, na antepenúltima, penúltima aula, eu deixo para a gente montar a ficha técnica, porque vocês já estão com a parte de... Peraí que tem um aluno pedindo para entrar aqui. Porque vocês já vão ter a parte do Corel mais desenvolvida, né? Vai, Má. E com relação à parte das ferramentas também, vocês vão ter mais prática. Aí a gente monta a ficha técnica. A ficha técnica em si, para montar no Corel, ela é muito simples, porque ela só tem retângulos, né? Traços que dá para a gente fazer com a mão livre e o escrito. Só que aí a gente vai colocar o material dentro, né? Vai fazer o desenho técnico ali na parte de frente e costas. E aí, o que a gente faz? Eu vou explicar para vocês como aplicar uma ferramenta que a gente chama de lente e aplicação de estamparia. Então, a gente vai fazer isso dentro do desenho técnico, mas é mais para o finalzinho. Então, você vai fazer essa simulação aí no momento da ficha, tá? Mas a parte de beneficiamentos, a gente tem a estamparia, então qual é o tipo de estampa, a gente tem estampa localizada, se é estampa corrida, se é, enfim, vocês especificam qual é o tipo de estamparia que vai ter. Lavagem, então se aquela peça tem alguma lavagem ou algum tingimento específico. Então, beneficiamento é praticamente isso. Pode ser que a peça, vamos supor, se é uma camiseta de algodão, ela não vai passar por nenhum beneficiamento. Então, por isso que as fichas técnicas, elas vão mudando dentro da empresa e cada empresa tem um tipo de ficha. Porque, às vezes, a gente coloca, por exemplo, aqui, para a saia reta de vocês, teoricamente, essa parte de beneficiamento não tem necessidade de ter na ficha, porque a gente não vai fazer preenchimento, entendeu? Entendi. Então, a gente sempre monta uma base de ficha e vai editando essa ficha técnica conforme a gente vai precisando. Tá certo, pronto. Tá? Obrigada. Viu? Ô, Andreine. Oi. Você está montando as fichas técnicas lá na empresa? Sim, eu montava. Como que eram as já tem um lá modelo que você montava? Uma vez eu imprimi e levei para as meninas. Eu tenho ela impressa, então posso tirar foto depois e mandar no grupo, sei lá. Mas é bem parecida com a que você mandou. Legal, manda assim para o pessoal poder ver. Eu tenho de um aluno que trabalha na Calvin Klein, eu vou procurar, só que tem uns 2 anos que ele me mandou a ficha. Eu vou mandar para vocês também, tá? Em algum e-mail meu, eu vou dar uma procurada para mandar para vocês darem uma olhada também, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir agora aqui a parte da classificação das costuras, tá? Vai ser um pouco difícil, porque isso aqui eu mostro no laboratório para vocês, conforme a gente vai fazendo as costuras. Então, esses dias eu tentei montar um material, mas eu não consigo achar quase nada de foto de tecido. Eu tenho, por exemplo, eu consegui achar material que mostra o desenho da costura, mas fica um pouco difícil da gente visualizar aqui pela imagem. O legal seria mesmo se a gente tivesse com o tecido para vocês visualizarem a costura, tá? Então, dentro dos nossos tipos de pontos de costura, as costuras são constituídas de pontos, que são ciclos de entrelaçamento da linha do tecido através da agulha e outros elementos que formam a lança. A gente vai ver depois mais para frente também que a gente tem tipos de agulha para cada tipo de tecido, enfim, que acredito que vocês tenham pesquisado um pouco disso também. Então, os pontos são utilizados não somente para unir partes da costura, mas também para bordar, chulear, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, casear ou pregar botões. Diversos tipos de pontos de costura são divididos em classes que obedecem a um critério criado para padronizar a nomenclatura utilizada na indústria. Então, as classes de pontos, elas são representadas por 3 números de algarismo.
o algarismo de centena corresponde a cada uma das classes. Então, por exemplo, o algarismo 100, ele corresponde ao ponto corrente. E ele é dividido em 6 tipos, de 101 a 106, que aí depois eu vou dar os exemplos para vocês, tá? Peraí que tem um aluno pedindo para entrar. Maite, isso que você tá falando era para aparecer pra gente? Não tá aparecendo? Não, só tá suas Peraí. iniciais. Não. Peraí. Que aí vai aparecer a fotinho para vocês. Pronto. Então, por exemplo, no ponto corrente, o ponto corrente é aquele ponto que a máquina de costura reta faz, que é aquele ponto seguido, tá? O ponto corrente, ele tá dentro da nomenclatura do 100, então ele se subdivide de 101 até a código 106. Aí a gente tem na nomenclatura de 200, ponto manual, que ele é dividido em 4 nomenclaturas, 4 tipos, que vai do 201 a 204. O 300, que é o ponto fixo, que ele é subdividido em 14 tipos. O ponto corrente multilinhas, que ele é subdividido em 7 tipos, fica na nomenclatura do 400. Os chuleados, que tem 21 tipos de chuleados, que está na nomenclatura do 500. Os 600, que é de recobrir, que é costura de ambos os lados, dividido em 7 tipos. E o ponto firme de uma linha, que aí eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a sequência operacional, aí a gente vai montar, eu quero que vocês já prestem atenção, quando a gente for montar a camisa no laboratório, vocês vão montar, conforme vocês montam a camisa, vocês vão preenchendo uma ficha técnica de sequência operacional, tá? Não esqueçam disso. Então, vocês vão fazendo o passo a passo da camisa e vão preencher essa sequência operacional para depois vocês entregarem junto com a camisa, ok? Então, vamos lá. Dentro da classe dos 100, que é o ponto corrente, então a linha é introduzida a partir de apenas um dos lados do material. Ele é geralmente utilizado para costurar temporariamente. Então, alinhavos, que os alinhavos estão dentro do 101, ou para ponto visível. Então, por exemplo, eu vou lá montar a minha saia reta. E aí, dentro da minha saia reta, ele tem um bolso e eu vou ter que alinhavar esse bolso antes de eu pespontá-lo dentro da minha confecção, tá? Da minha confecção não, da minha saia. Então, eu fui lá, etapa 1, unir os lados da saia, ponto 103, por exemplo. Tá, etapa 2, etapa 3, aí num certo ponto da etapa, vocês vão ter que pôr lá. Etapa 7, por exemplo. Aí vai ter o código, a gente vai pôr 101. Alinhavo de bolso. E aí o tipo de maquinário, se é feito à mão, se foi feito numa máquina reta, enfim, tá? Então, essa nomenclatura de 101 a 103, de 200, 300, 400, conforme a gente monta a sequência operacional, a gente coloca a nomenclatura que ela vai especificar qual é o tipo de costura que vai ser feito ali para fazer a montagem da peça. Então, dentro dos 200, que é o ponto manual. Então, por exemplo, no 204, a gente tem o ponto X, que ele é utilizado para fazer bainhas. Então, quando a gente faz o ponto X, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, que eu estou mexendo no computador, a bainha vai estar mais ou menos aqui, ó. Conforme a gente vai passando para fazer a bainha, ela vai indo, pega na bainha e pega no tecido, pega na bainha e pega no tecido, tá? Então, cada nomenclatura vai especificar um tipo de costura que a gente tem. Aí, dentro dos 300,
Então, é formado por duas linhas e tem a mesma aparência dos dois lados da costura, quando está corretamente regulado. Todas as categorias deste ponto utilizam a bobina, que é o que a gente utiliza lá na máquina, a bobina é a caixa de bobina. O resultado é uma costura resistente, duradoura e econômica. Então, a única desvantagem é ter que, periodicamente, recarregar a bobina. Então, por exemplo, o ponto 301 é o ponto da nossa máquina reta, que a gente tem no laboratório. Então, quando vocês forem... Então, agora vocês sabem que quando vocês forem fazer a sequência operacional da saia reta de vocês, quando vocês forem colocar lá fechamento lateral, o tipo de ponto que vocês vão utilizar é o 301, que é o ponto utilizado para a máquina reta. Fechei a lateral da saia. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o tecido desfiando? Não. Vou passar no overlock. Qual é o ponto do meu overlock? Qual é o número do meu overlock? É o que a gente vai descobrir aqui, tá? Aí, corrente ou cadeia. Os pontos dessa classe diferenciam-se da classe de 100, porque são formados por duas ou mais linhas. Essa classe abrange os pontos feitos por máquinas de costura com loopers tais como a galoneira e a fechadeira. Então, o ponto 401 é o ponto corrente ou ponto cadeia e é formado por duas linhas. A máquina reta de ponto corrente é um exemplo de máquina que executa esse tipo de ponto. Aí o que eu falei para vocês que ia ficar um pouquinho complicado de entender é que eu não tenho um tecido com esse tipo de ponto para mostrar para vocês, tá? Não consegui identificar e eu não tenho maquinária aqui em casa que faz esse tipo de tecido. Então, não vou nesse tipo de costura, desculpa. Então, não ia conseguir mostrar para vocês. Mas conforme a gente for depois utilizando no laboratório, eu vou explicando esses tipos de ponto para vocês, tá? Aí, por exemplo, o ponto 406 é feito pela máquina galoneira, com duas linhas nas agulhas e uma no looper, e é muito utilizado em bainhas de camisetas de malha. Então, esse ponto aqui é o ponto que utiliza para fazer a barra da camiseta, que a gente utiliza. Tanto a barra da parte de baixo, como a barra de manga. Então, ponto 406. 407, feito pela máquina galoneira, com 3 linhas nas agulhas e uma no looper. O looper é uma parte da máquina que fica na parte de baixo, tá? Depois vocês vão acabar conhecendo o que é o looper aí. Esses pontos são largamente empregados em malharia, que já são mais elásticos do que o ponto fixo. Em contrapartida, eles são mais salientes na parte de baixo, o que pode causar maior desgaste com o uso da peça. Aí, os pontos chuleados. Então, por exemplo, esses pontos chuleados, na classe dos 500, são os que o que vocês utilizariam, por exemplo, dentro da sequência operacional da saia reta de vocês, tá? Então, são geralmente utilizados para melhorar os aspectos das bordas ou unir parte das peças. Como a saia de vocês é de algodão, que vocês estão fazendo na modelagem, teoricamente, então, a gente utiliza lá o ponto 301, que é o ponto da costura reta, e depois a gente utiliza o 504, que é o do overlock, para a gente fazer o fechamento. Aí a gente só teria que ver se a gente iria fazer uma costura aberta ou uma costura fechada. E no caso, vocês não vão ter entendimento ainda, porque a gente não conseguiu iniciar lá nas nossas máquinas os tipos de costura, tá? Mas aí vocês vão colocar lá, fechamento, ponto 301, e o 504, fechamento com overlock. Aí aqui, ó, o ponto 516 é formado simultaneamente uma fileira e o ponto 401 a uma distância específica da agulha que faz o ponto 504 da borda. Ideal para fechar bolsos, pregar mangas, fechar camisetas, fechar calças.
Aí, por exemplo, aqui, ó, é o nosso ponto do overlock. Que assim fica bem difícil, né, de vocês visualizarem. Aí, os pontos chuleados. Então, a gente tem aí com 2 agulhas, com 3 agulhas. São os tipos de ponto dos chuleados. E o ponto fixo. Ele é similar ao 301, que é o da máquina reta, porém diferencia-se pela bobina, que se enche automaticamente com a linha da própria agulha. O primeiro ponto não possui pontas livres. Então, quando inicia o ponto, ele já sai, é como se ele já saísse arrematado, digamos assim, né? Aí, deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Achei que era o Marcelo. Vamos lá. Deixa eu voltar no meu ponto. Aí, os tipos de costura que a gente tem, que a gente vai fazer lá no nosso laboratório, que era o que a gente ia iniciar. Então, elas são classificadas por sobrepostas, rebatida, beirada e costura plana. E são classificadas pelas posições na peça como acabamento, interna e lateral. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a parte de barra, a gente chama de acabamento, tá? Quando a gente vai fazer a parte de fechamento, costura lateral, ok? Então, a gente fala fechamento lateral, porque a gente está fazendo o fechamento da saia ali nas laterais. As costuras são acabadas com técnica variada para prevenir o desfiamento das extremidades do tecido e a manutenção impecável do interior da peça. Eu tinha um professor de tecnologia da confecção na faculdade, que ele falava que ele só, na faculdade não, na pós, que ele falava que ele só comprava roupa pelo avesso. Então, vocês conseguem identificar muito facilmente, por exemplo, quando você pega uma peça que a gente paga mais barato, uma peça que a gente paga mais caro, quando você vira ela do avesso, você identifica todos esses tipos de passo a passo da costura que a gente tem. Você vê que a peça mais cara, ela tem um acabamento melhor. Então, a gente consegue visualizar isso também, tá? Então, esses tipos de costura, eles vão dar o acabamento do interior da peça. As costuras empregadas na montagem das peças confeccionadas suportam cargas físicas e teoricamente devem ter propriedades similares ao material que está sendo costurado. Então, o tipo de ponto e linha utilizada variam de acordo com cada aplicação. Aí a gente tem costura sobreposta, costura rebatida, costura de borda, costura plana, decorativa, overlock, anexação de itens e alinhados. Descer. Então, são 2 ou mais peças de material sobrepostas, uma sobre a outra, unidas perto da borda, com uma ou mais fileiras de pontos. Então, existem vários tipos de costura dentro dessas bases. Aí, aqui, ó, usado aplicação, que a gente fala de aplicação. Ó, o que eu falei para vocês aqui da costura aberta, da saia é isso daqui, ó. A saia, digamos assim, a lateral tá unida, e aí o que sobra da costura tá uma para cada lado. Então, a gente chama de costura aberta. Na calça jeans, por exemplo, a parte interna da coxa, a gente vê que a costura a gente chama de costura fechada. Porque essas 2 partezinhas aqui, elas não estão uma para cada lado. Estão as 2 unidas
por um ponto de overlock, tá? Então, é isso que a gente vai falando, costura aberta, costura fechada, rebatida. Então, essa daqui, ó, usada para criar costuras mais resistentes para lingerie e camisetas. Então, nesta classe da costura, 2 ou mais camadas de material são rebatidos, isto é, com as bordas sobrepostas, de forma simples ou dobradas, e unidas com uma ou mais fileiras de pontos. Costura rebatida. Por que a gente chama de costura rebatida? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar essa parte aqui, ó, que dá para ver que a barra da costura, digamos assim, do tecido, ela tá dobrada. Então, a gente costura de um lado e rebate ela do outro. Aqui, com uma imagem, fica um pouco difícil de explicar, mas já para vocês irem se habituando aos nomes, tá? Então, esse tipo de costura é uma das mais utilizadas. É aplicada na fabricação de jeans, devido à forte resistência. Então, algumas calças jeans, que a gente tem aquela parte mais grossa, a gente vê essa costura rebatida. Porque ela tá costurada, dobrada, então ela rebate e é costurada por cima. Então, a costura francesa, que a gente chama, essa rebatida, é normalmente utilizada para capas de chuva, em pespontos em vistas de jaqueta e vestidos. Costura de borda. Essa costura é formada por um debrum ao longo da borda das camadas dos materiais, unidas com uma ou mais fileiras de costura. Deixa eu pegar a fotinho dela. Então, ó, é como se a gente colocasse um viés. Então, a gente chama de costura de borda, tá? Foi colocado um viés aqui, ó, para a gente poder fazer o tipo da costura. Costura plana. Nessas costuras, 2 bordas de tecido planas ou dobradas são unidas e costuradas. O objetivo é produzir uma junção em peça que não podem ter nenhuma espessura extra de tecido na costura, como cuecas ou roupas modeladoras. Então, o que acontece? Se a gente faz uma costura rebatida numa cueca ou numa roupa modeladora ou espartilho, ela marca e ela machuca o corpo. Então, por isso que é utilizado esse tipo de costura plana. Então, a gente tem aqui, ó, como que ela é feita a costura. Decorativa ou ornamental. Então, o ponto é uma série de pontos ao longo de uma linha reta, seguindo um desenho e uma única camada de material. Então, mais complexos incluem várias formas de tubos, produzindo uma linha em relevo ao longo da superfície do tecido. Então, aí a gente tem a parte de costura decorativa, que no caso está sendo utilizado um vivo para fazer a costurinha. Overlock. Utilizada na borda de uma única camada de material quando dobrado ou recoberto por um ponto. A versão mais simples é o chuleado, tipo 601, onde a borda é reforçada pela costura para evitar o desfiamento. Aí a gente tem o ponto do overlock. Bem, fazendo já o acabamento. E anexação de itens. Tipo de costura que envolve a inclusão de mais um componente ao acabamento, por exemplo, elásticos na borda da lingerie. Então, esse tipo de costura requer 2 componentes. Alinhavo, que é o que a gente já conversou lá no começo. Ok? Então, hoje o que eu vou passar para vocês é isso, os tipos de costura e a parte de desenvolvimento de ficha técnica. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim.
certo? Vocês estão com alguma dúvida com relação à ficha técnica ou os tipos de costura? Deu para entender mais ou menos aí as nomenclaturas? Sim, Pro. Deixa eu ver. Então é isso, gente. Então, por hoje, a gente foi aí com os tipos de costura. Eu vou tentar colocar esse material, não tô conseguindo pôr PPT no Ava, tá? Mas qualquer coisa eu mando para vocês aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, que a Mayara encaminha para vocês. E o que vocês precisarem, vocês entrem em contato, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E na próxima sexta-feira, a gente pode ir fazendo junto, se vocês quiserem, a parte da ficha técnica, tá bom? Aí eu vou passar os tipos de linha, tipos de agulha, enfim. Aí a gente dá continuidade com isso daqui, tá bom? Tá, mas semana que vem, né, a prova? Isso. Tá bom, Pro. Mas vai ter aula? Eu vou entrar e vou ver o que vocês têm de dúvida, Entendi. tá bom? Tá. Fechou, Ok. gente. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Tá bom. Um beijo. Beijo, tchau. Beijo, Pro. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite.
Vai tomar no cu. Bando de filha da puta. Escroto, né? Nenhum aluninho? Colocando a cerveja preta assim. Hoje foi o primeiro discurso do cara lá, né, da saúde. Né? Os caras já tiveram coragem de falar que o ministro da saúde não está respondendo as indagações da mídia.